9h17, nós estamos de volta com o TV Mar News e vamos direto para o quadro Penal News. Dessa vez, a gente vai falar sobre Tribunal do Júri. Já estamos aqui na companhia de Bruno Calado, advogado criminalista. Bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, Paulane, tudo Então, jóia. vamos conversar um pouco sobre isso. O que é o Tribunal do Júri? Tanta gente se pergunta, né? Foi a júri popular. O que é o Tribunal do Júri? Mais uma vez, bom dia, Paulane, bom dia a todos da TV Mar, a todos os telespectadores. É mais uma vez uma honra estar aqui com vocês. E eu trouxe essa temática do Tribunal do Júri porque eu pretendo trazer nos demais programas os casos afamados trazidos pela mídia, como o caso PC Farias, o caso Elisa Samúdio, o caso Eloá Pimentel, o caso Pimenta Neves, o caso Maníaco do Parque, Isabela Nardoni, enfim, vários casos que chocaram a sociedade e foram submetidos ao julgamento perante o júri. E a sociedade, às vezes, tem muita dúvida, o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele é um instituto do direito, é um procedimento especial do processo penal que tem como competência julgar os crimes dolosos contra a vida. Um júri é composto por 7 pessoas comuns do povo, 7 pessoas que são sorteadas. Tribunal do Júri é o mesmo que júri popular? Isso, o júri popular. Isso, o júri popular é justamente esse conselho de sentença composto por 7 pessoas comuns do povo, certo? Que formalizam o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri é quando o indivíduo é submetido a essa espécie de julgamento composto por essas 7 pessoas comuns do povo, que é o júri popular ou o conselho de sentença. Senhores do conselho de sentença, que são os juízes de fato ali, o juiz presidente, o juiz togado, o juiz titular da vara, é tão somente o juiz presidente, ele figura ali como o juiz presidente para tanger o julgamento de acordo com as legalidades, mas quem está ali para julgar é justamente o júri popular, são essas 7 pessoas comuns do povo. E quais são os crimes que podem ser submetidos ao Tribunal do Júri? Os crimes que podem ser submetidos ao Tribunal do Júri é uma dúvida ainda que persiste na sociedade. Muitos chegam até lá no escritório perguntando, às vezes por terem cometido um crime de roubo e perguntam, eu vou a júri? Não. Os crimes que irão a júri, que são submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, são 4 crimes dolosos contra a vida. O homicídio, o aborto, o infanticídio e a participação em suicídio. E agora eu explico. O homicídio é bastante conhecido e 99% dos casos dos crimes que vão a júri, hoje em dia, são de homicídios dolosos. Devemos, claro, divergir o dolo da culpa. O dolo é quando há vontade, quando há intenção de matar, diferentemente da culpa, que é causada por negligência, imperícia ou imprudência. Quando o homicídio é culposo, então, não é submetido a júri, geralmente um homicídio de trânsito, um crime de trânsito, ele não é submetido a júri, ao contrário do homicídio doloso, que é que tem a intenção, a vontade de praticar aquele ato. Outro crime é o aborto. O aborto é um crime bastante conhecido também, mais raro quando se vai ao júri, justamente por aquele instituto que eu já havia falado da cifra negra. A cifra negra é quando não há informação à autoridade policial, quando não há investigação sobre aquele delito. E aí vem depois o infanticídio. O infanticídio é passível de ser confundido com aborto, mas o que difere o infanticídio do aborto é a vida extra e intrauterina. O aborto é a cessão de uma vida intrauterina, ainda está dentro do útero, enquanto o infanticídio é a morte, o homicídio de uma criança já com a vida extrauterina, quando a mãe, em estado puerperal, que é aquela depressão pós-parto, por alguma divergência psíquica, acaba matando o seu filho. Esse é um infanticídio. E o 4º crime é a participação em suicídio. Muita gente diz, mas como uma pessoa que se suicida vai se submeter ao julgamento perante ao júri? Não é a pessoa que se suicida, é claro, é a pessoa que participa do ato do suicídio. Essa participação ela se dá a partir de três atitudes, que é o auxílio, a instigação e o induzimento. O auxílio é quando se presta algum instrumento, quando alguém já está com pretensões de suicídio e o indivíduo chega lá, tome a corda para você se enforcar, ou então tome a arma para você atirar em sua cabeça. Enquanto a instigação é quando já há uma ideia pré-existente, quando o indivíduo já tem aquela ideia, aquela vontade de suicídio e o indivíduo chega instigando, realmente se suicide, você não tem mais nada a perder na vida, pule aí desse prédio. Muita gente às vezes vê
atitudes desumanas, de ver alguém numa ponte prestes a se jogar e fica lá debaixo, se joga, instigando. Então, essa instigação ao suicídio também é punível. E o induzimento. O induzimento é quando não há uma ideia pré-existente, mas o indivíduo induz, o indivíduo cria a ideia naquele indivíduo que já está fragilizado, já está depressivo, já está sem vontade de viver. Então, chega um indivíduo para induzir, para criar a ideia do suicídio. Então, essas participações em suicídio também são passíveis de serem julgadas perante o Tribunal do Júri. São 4 crimes dolosos contra a vida: homicídio doloso, aborto, infanticídio e a participação em suicídio. E quais são os princípios que regem o Tribunal do Júri? Os princípios, como sabemos, são normas, são forma de regramento do direito. Então, os princípios que regem o Tribunal do Júri, também, assim como são 4 crimes, são 4 princípios principais. O primeiro deles é o princípio da plenitude de defesa. O princípio da plenitude de defesa, nós temos comumente no direito o princípio da ampla defesa, é muito famoso, muito afamado, mas no Tribunal do Júri é um princípio que traz ainda mais requisitos de defesa, que é o princípio da plenitude de defesa. A defesa perante o Tribunal do Júri, a defesa técnica deve ser plena. Nós vemos muitas situações em julgamentos perante o Tribunal do Júri que às vezes duram até semanas, né? E tem advogados, tem promotores que levam uma arma para dentro do plenário para simular, fazer um simulacro de como se deu o homicídio. Outros dão até cambalhota para dizer como se deu o desvio, um provável desvio de um tiro ou de uma facada. Então, o princípio da plenitude de defesa traz opções de que a defesa técnica ou a acusação traga várias opções de defesa. Outro princípio, os outros demais princípios, trazemos também o princípio da soberania dos veredictos. O princípio da soberania dos veredictos, ele traz em seu texto que justamente esse júri popular, essas 7 pessoas comuns do povo, após fazer o juízo de acusação ou de absolvição do réu, a decisão desse júri popular não é passível de ser mudada. Não é passível de ser mudada. Por isso, a soberania dos veredictos. O que tiver decidido pelo júri popular, pelo conselho de sentença, não será passível de ser mudado, salvo as exceções trazidas pelo Código de Processo Penal. Terceiro princípio, princípio do sigilo das votações. Esse é bastante interessante, Polani, porque antigamente o princípio do sigilo das votações, ele garante que a votação do conselho de sentença, do jurado, das 7 pessoas comuns do povo, seja secreta, seja sigilosa. Ninguém tome conhecimento da votação. São 7 pessoas. Antigamente, as 7 pessoas se dirigem para uma sala secreta dentro do plenário e os oficiais de justiça, os serventuários da justiça, passam com uma plaquinha de sim, uma plaquinha de não, para que eles respondam à quesitação. Então, antigamente, eram lidos os 7 votos, ou seja, o juiz perguntava, o conselho de sentença acusa, condena o réu fulano de tal, e aí passaria. Se tivessem, o juiz lia os 7 votos. Se tivesse 7 sims acusando o réu, acabaria que o sigilo não prevalecia. Quando saísse o resultado da votação, o pessoal ia saber que todo aquele conselho votou para acusar o réu. Hoje em dia, mais não. Hoje em dia, trabalha-se com a maioria dos votos. Se são 7, a partir do momento que se atinge 4 votos, os outros 3 não são nem lidos. Então, acaba que omite a votação de modo que não expõe os demais. E o quarto princípio é justamente o princípio da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. É justamente o Tribunal do Júri, ele é competente, ele é destinado a julgar aqueles crimes que eu havia falado. Aqueles 4 crimes são os 4 crimes dolosos contra a vida. E como é que se dá a organização e a composição desse instituto? A composição desse instituto, o júri é composto por 7 pessoas comuns do povo que compõem uma lista com 25 jurados. Os 25 jurados são intimados a comparecerem em plenário no dia do julgamento, de modo que o mínimo para que aconteça o julgamento, dos 25 tem que estar presentes pelo menos 15. E dos 15, o juiz procederá com um sorteio, numa urna são colocados os nomes dos jurados ali presentes e o juiz puxa 7 nomes para que componham o conselho de sentença. São pessoas que exercem esse trabalho voluntário, mas que traz alguns benefícios, alguns beneplácitos na vida cotidiana, como num concurso é critério até de desempate. Num concurso é critério de desempate quem já se viu como jurado no Tribunal do Júri.
E, além desses 7 jurados, é composto pelo juiz-presidente, que é o juiz titular da vara, que está ali para fazer o juízo de culpabilidade depois a partir da decisão desses jurados e fixar uma pena através de uma sentença. De um lado, o Ministério Público, geralmente acusando, nem sempre acusando, o Ministério Público funciona como custos legis, que é o fiscal da lei. Do outro lado, o defensor, o advogado de defesa ou o defensor público, para formalizar a defesa técnica daquele réu. Há a possibilidade de algum jurado que está participando do júri conhecer quem está sendo julgado? Não. Houve um caso parecido com esse aqui na TV. Um estagiário da gente foi convocado para ser júri num tribunal e ele conhecia de vista a pessoa que estava sendo julgada. O conhecimento de vista é muito subjetivo. O Código de Processo Penal ele traz vedações, parentescos, cunhados durante cunhadios, amizades íntimas, inimizades. Então o Código de Processo Penal ele traz essas vedações. O conhecer fica muito subjetivo. Às vezes conhecemos até através da própria mídia. Vemos previamente aquela pessoa sendo noticiada, saindo na mídia e de repente somos convocados a compormos o conselho de sentença. Então acaba que esse conhecer tão somente tem que ser subjetivo, de modo que não implique numa arbitrariedade, não implique na emoção durante o julgamento. E como é que funciona um procedimento? Quais são as fases? O procedimento do júri é bifásico, ou seja, ele tem 2 fases. A primeira fase é o sumário de culpa, é o que chamamos de juízo de prelibação. O sumário de culpa é justamente quando o processo se inicia, quando há a denúncia ou queixa-crime, e aí tudo vai se formalizando, o juiz vai tangendo o processo de acordo com os procedimentos especiais do tribunal do júri e vai ouvindo testemunhas, vai interrogando o réu. Se houver vítima, pois o homicídio que vai a júri ele pode ser da forma tentada ou consumada. Então, se houver vítima, escuta a vítima também. E aí o juiz faz uma menção, um juízo de que se o réu merece ou não, a partir desse procedimento, ser submetido a uma segunda fase. Na primeira fase, o juiz pode sentenciar de acordo com quatro modalidades. A pronúncia vai remeter o réu para a segunda fase. A impronúncia não remete o réu para a segunda fase, assim como a absolvição sumária, bem como a desclassificação. Às vezes o réu está ali sendo acusado por homicídio, por um crime de homicídio, e o homicídio é desclassificado para uma lesão corporal. Então a lesão corporal deixa de ir a júri, pois não cabe, o júri não se faz competente para julgar um crime de lesão corporal. Então o juiz tem 4 opções de sentença a partir dessa primeira fase, e aí o réu é submetido a essa segunda fase, que é o juízo da causa. A primeira fase é o juízo de prelibação, a segunda fase é o juízo de delibação. É justamente a segunda fase, é o que eu havia explicado como funciona o júri, é quando o indivíduo é submetido a esse julgamento perante o tribunal do júri. E aí tem toda aquela oitiva de testemunhas, interrogatório dos réus e os debates, que o júri é muito emocionante. Eu sou muito suspeito para dizer, porque eu sou apaixonado pelo tribunal do júri, e o júri é muito instigante, é muito emocionante quando pessoas leigas, pessoas curiosas vão assistir o julgamento perante o tribunal do júri para ver justamente a defesa e a acusação se degladiando profissionalmente, tecnicamente e, claro, de acordo com o princípio da urbanidade, mas cada uma defendendo uma tese, seja o Ministério Público defendendo uma tese de acusação, juntamente com assistente de acusações, ou seja a defesa defendendo teses defensivas para absolver. E aí o conselho de sentença, os jurados, hão de acusar ou absolver o réu, e a partir de então o juiz fixará numa sentença a pena. Muito bem, muito esclarecedor aqui a sua explicação a respeito do júri. Acho que o pessoal de casa também já ficou muito a par do que está acontecendo. Como de praxe, você trouxe poesia para a gente? Trouxe. Como eu havia dito a você, eu estou viciando nisso. E toda segunda eu vou me propor a fazer, depois de minhas obrigações, de meus afazeres, eu vou me propor para ver se eu consigo estar fazendo sempre uma poesia às segundas-feiras para trazer para vocês, telespectadores de ATV Mar, essa poesia na terça-feira aqui no programa. Eu já havia trouxe 2 poesias anteriormente, uma sobre a minha profissão,
advogado criminalista e estigmas da profissão. A passada foi sobre a força da mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E hoje eu trago uma chamada Destino, que é sobre o destino. O destino, para mim, é uma coisa que eu vivo pensando. Eu tenho várias concepções, vários pensamentos sobre o destino e eu fiz essa poesia ontem para trazer para vocês. Ela diz o seguinte: às vezes me pergunto se o destino realmente existe, cheio de surpresas e acontecimentos inesperados, estando sem saber em que o futuro consiste, ficamos à mercê do que vier, sem punhos atados. Não sabemos até onde chegaremos ou até qual idade, se tem coisa certa ou não é a tal da morte, mas vamos desviando e evitando a fatalidade, fazendo o possível e contando com a sorte. Somos de fato predestinados. Em alguns momentos brincamos com a vida, sem mensurar o perigo de desviar os fatos já traçados ou pensar em deixar em casa uma família sofrida. Agora falemos do destino como uma coisa boa. Tantos são os momentos bons que do nada aparecem, e enquanto a vida transcorre, retumba ou ecoa, pegados nas mãos de Deus, os pedidos e sonhos se fortalecem. Pois como uma roda gigante, tanta coisa vem e vai, do que passou e marcou o resto é a lembrança, que fica guardada e da mente não sai. Prova disso é lembrar quando ainda era criança. Choramos, sorrimos, amamos e abraçamos. Vivemos a vida de forma intensa. Do sonho se brota, da realização alçamos. Aproveitemos bem, pois a passagem não é extensa. E de tanto acreditar, não há quem do contrário me convença. Desde já, minha profunda e constante gratidão. Entre um percalço ou outro e a cada amanhecer, tenho motivos para sorrir e sem fazer alusão, pelo destino que me reserva, a Deus sempre agradecer. Muito bem, parabéns. Obrigado, então. Orlando. Olha só, gente, antes da gente iniciar aqui o TV Mar News, eu queria mostrar para vocês, inclusive a gente já aproveita aqui a presença do Bruno, que é advogado, que a OAB aqui de Alagoas suspendeu o exame da ordem. A gente tem inclusive aí, olha só, adiada a segunda fase do exame de ordem unificado. Segundo as recomendações emitidas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e considerando a caracterização do coronavírus, o Covid-19, como uma pandemia, a OAB adia a prova que seria aplicada no dia 5 de abril. A nova data para o exame é dia 31 de maio de 2020. Então fica aí, né, esse alerta para você que já estava, inclusive, aguardando essa prova, tem mais tempo para se preparar. Aproveita esse momento que a gente tem que ficar dentro de casa, não sair tanto, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, gente. Olha, todos esses procedimentos que empresas, escolas, órgãos públicos estão adotando, não é para que a gente saia de férias, é para que a gente tenha cuidado com a proliferação desse vírus, com a disseminação desse vírus. Então, vamos ficar em casa, vamos ser conscientes para que a gente, de fato, faça o nosso papel também, assim como o governo também está tentando fazer o dele. Muito obrigada pela sua participação. Vamos encerrar juntos, então, Eu o que TV agradeço, Mar News. Orlando. Vamos sim. Olha só, a gente sempre diz assim, sobe as letrinhas. Vamos comigo? Vamos embora. Então, sobe as letrinhas.